17, né? Isso, das 15 às 17 horas. Pronto, gente, boa tarde. Nós vamos iniciar agora o nosso segundo dia de curso, certo? Com o professor Nelson. Espero que gostem. Daqui a pouquinho eu vou estar enviando a lista de presença. Sintam-se à vontade, como o professor mesmo mencionou ontem, para participarem, tirarem suas dúvidas. Só quando for tirar essa dúvida, for fazer alguma pergunta, coloca o microfone ligado. Mas quando não estiver fazendo, por favor, deixem mutado, tá certo? Para não estar atrapalhando o raciocínio com outros sons externos. Então, pode sentir à vontade, viu, professor, para iniciar? Ok, Juliana. Boa tarde a todos, né, nesse segundo dia de encontro, de conversa sobre recursos hídricos, hidrologia especial, né, nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de ontem, né, falando sobre bacia hidrográfica, né, em seguida nós vamos dar início aos processos, quantificar os processos que ocorrem dentro da bacia hidrográfica. Mas, já em função das orientações de ontem, das conversas de ontem, gostaria de saber, né, quem delimitou uma bacia hidrográfica. Um minutinho, professor. A imagem do senhor está Tá, apagada. exato. Isso, desativada. Desativei agora. Pronto. Ótimo, obrigada. Ok. Então, alguém delimitou a bacia hidrográfica, tentou, teve dúvida, foi tranquilo? Como é que vocês preferem? Que eu delimite uma bacia para vocês verem no ArcGIS. Se eu fizer melhor, vou dar uma olhada para dúvidas. Falou baixo, aí eu que escutei. O meu microfone está baixo, não entendi. Professor, se o senhor fizer primeiro, ficaria melhor para a gente. Ok. Então vamos lá. Vou mostrar o passo a passo de como delimitar uma bacia hidrográfica. Lembre-se que ontem nós falamos que em qualquer ponto, né, de uma rede de drenagem, nós delimitamos uma bacia hidrográfica, né, onde tem onde vamos construir um açude, que o usuário vai pedir licença e outorga de armazenamento de água e licença da obra hidráulica, né, um usuário que vai pedir outorga para captar água diretamente no rio, coloca uma bomba lá, tem as coordenadas geográficas. Então, a partir dali delimita uma bacia hidrográfica, né, onde ali é o exutório, é a saída da bacia, e a bacia em si é uma área de captação natural da água da chuva, onde toda a chuva que ocorre naquela área escoa para as drenagens existentes, uma única drenagem ou várias drenagens que são interconectadas, né, e que convergem para um único ponto, que é o exutório, né? Então, nós vamos delimitar uma bacia, porque a partir dessa bacia hidrográfica aqui é onde ocorrem todos os estudos sobre recursos hídricos, né? Qual a capacidade de escoamento daquela bacia? Qual a vazão máxima da bacia? Qual a chuva máxima da bacia? Qual a chuva média da bacia? Né? Tudo, vocês observem que como a bacia hidrográfica na Lei 9433, a bacia hidrográfica passou a ser uma unidade de planejamento. Então, tudo que temos que fazer em gestão de recursos hídricos, temos que ser em relação à bacia hidrográfica. Quantas outorgas existem na bacia hidrográfica? Né? A montante da bacia hidrográfica, a jusante da bacia hidrográfica, então tudo gira em torno da bacia hidrográfica. Qual é a evapotranspiração, enfim, tudo. Qual a vazão para um tempo de recorrência de tantos anos, quantos postos pluviométricos, quantas estações fluviométricas, que mede quantos açudes existem. Então, qualquer pergunta está relacionada à bacia hidrográfica. Então, nós falamos que para delimitar, nós precisamos de ter a topografia da região,
né? Vocês disseram que a topografia nós conseguimos através de radar, imagem de satélite, né? Mas lembre-se que as imagens de satélite, ela não vem com o modelo digital de elevação, né? Nós temos que trabalhar a imagem de satélite para transformar aquele raster num vetor de cotas, né? E a partir daí você delimitar a bacia hidrográfica seguindo as maiores cotas de besouro topográfico. Se lembre-se de que não cortar nenhum rio, só na saída da bacia. Uma outra forma também é usando a imagem do Google Earth, né? Eu uso bastante o Google Earth, que tem topografia, dá para delimitar também, né? Então, eu vou usar o ArcGIS, né? E não vou usar como é que chama? Uma área que tenha topografia. Eu vou usar a rede de drenagem. E essa rede de drenagem vocês têm nos órgãos. Quem é do órgão gestor tem no IGARNE a rede de drenagem, quem é da SEMAR tem na SEMAR, né? Quem é do comitê ou de outros órgãos solicita essa rede de drenagem, né, na SEMAR ou no IGARNE, que disponibiliza, né? Essa rede de drenagem está no formato originalmente de WG, no AutoCAD, ela foi trabalhada e está no formato shape. Então, eu vou abrir a rede de drenagem num shape, vou abrir um shape da rede de drenagem, e a partir desse shape nós vamos delimitar uma bacia hidrográfica, né, identificando um ponto, né, dentro da rede de drenagem. Dentro do estado do Rio Grande do Norte, eu vou selecionar um ponto, e a partir desse ponto eu vou delimitar a bacia hidrográfica. Eu já tenho o ponto pré-determinado em função, né, para não pegar uma bacia muito grande, né, nós passamos muito tempo delimitando essa bacia. Ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês. O processo do ArcGIS. Onde é que eu estou com o ArcGIS? Aqui. Estão vendo? Estamos. Estou vendo. Está todo mundo conseguindo ver, gente? Tá, né? Estamos. Bom, então, eu já deixei o projeto pronto, mas aqui é um shape da rede de drenagem, certo? Eu desativei o shape, né? É um shape que eu trabalhei, esse shape, assim, corrigi erros que tinha na rede de drenagem original, né? Deu bastante trabalho, né? E tenho ele aqui, onde, numa escala 1/100.000, que é a escala de trabalho da SUDENE, né? Então, essas linhas azuis são a rede de drenagem, são os rios, certo? Então, eu vou pegar um ponto, escolher um ponto, e a partir desse ponto vou traçar uma linha, um polígono, para fechar a minha bacia hidrográfica, né? Para isso, no ArcGIS, eu tenho que criar um shape de polígonos, né? Então, eu vou em... cadê o meu ArcCatalog? E que na história sumiu. Aqui o ArcCatalog. Portanto, vou aqui no ArcCatalog e vou criar um shape de polígono, do tipo polígono, certo? Escolho o local que eu quero salvar esse shape, certo?
Aqui eu vou botar no diretório onde eu estou salvando o curso. O nome é grande demais, mas tem que ter o cuidado quem trabalha com ArcGIS. Eu não sou um grande usuário do ArcGIS. Os caminhos não podem ser muito longos, senão ele não reconhece, né? Então, eu clico com o botão direito em cima do diretório que eu quero gerar o polígono, certo? Vou aqui em New, né? E Shapefile. Né? Então, fui lá, abri ArcCatalog, certo? Vou no diretório que eu quero salvar o shape. Com o mouse direito, aparece a janelinha New, e em seguida, vou para a direita, aparece o arquivo Shapefile. Então, eu vou criar um Shapefile, clique em cima com o mouse esquerdo, né? E ele vai pedir um nome. Então, vou botar delimitação bacia. Né? Esse shape é um shape de ponto, de linha ou de polígono? Polígono, porque eu vou formar uma área. Vou delimitar uma área. Polígono. Né? Ponto, linha, polígono. Polígono. Certo? Está dizendo que eu tenho que definir aqui o sistema de coordenadas. Ele não está reconhecendo como é o novo shape, eu tenho que informar para ele qual é o referencial dele. Tá, um sistema de coordenada desconhecido. Eu vou aqui em Edit, né, e vou ele projetar em UTM, Projeto Coordenada System, certo? UTM, América do Sul, Sigas 2000, UTM, zona, qual é essa zona que nós estamos? Estão me escutando? Zona 25, né? Ou 24? 24, né? A 25 é ali, Natal. Eu vou para a zona 24, vou delimitar uma bacia no interior do estado, né? Que é a zona 24. A zona 25 é aqui o litoral leste. 24 a partir do meridiano 36, a bacia do Piranhaçu e a de Mossoró, e a parte oeste dessas bacias que desaguam no litoral leste. Então, o TM siga 2000, TM zona 24 sul. Ok, em UTM, por quê? Porque o ArcGIS calcula a área em UTM, ele não calcula a área em coordenadas geográficas, tem que ser em UTM. Certo? Então, criei o meu polígono de bacias, certo? O meu polígono para delimitar a bacia. Agora eu vou delimitar a bacia, certo? O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha delimitação, eu vou incluir aqui uma imagem do Google Earth, certo? Que aí facilita ainda mais. Aqui vou lá adicionar imagem, dou 2 cliques aqui e vai ficar como fundo, né, o Google Earth, que facilita mais a delimitação. Mas só com a rede de drenagem dá para delimitar, né, sem grandes problemas. Pronto. Então, vou escolher um ponto aqui, vou aumentar aqui o zoom, para facilitar aí para vocês. Como eu abri as imagens do Google, fica meio pesado, certo? Então, eu vou delimitar, vou identificar um ponto aqui vou delimitar a bacia hidrográfica deste afluente aqui, que essa aqui é a barragem de Pau dos Ferros, certo? Aqui é o barramento, né? E aqui é um afluente, né, que deságua logo a jusante da barragem, certo? Eu vou pegar esse ponto aqui na confluência. Então, vou
vou editar o arquivo, o shape que eu gerei, o Del Bacia. Clique com o botão direito em cima dele, Edit Filters, começar a edição, Start Edition, certo? Aí, qual é o nome do arquivo? Del Bacia. Clico em cima dele, continuo, certo? Ele já está habilitado para criar o polígono, né? Então, aí eu vou aqui, ó, Edit Ferramentas, clico aqui com o mouse, né, nesse botão aqui, clico nesse último botão para criar os pontos, o polígono, aparece isso aqui, clico aqui, aí aqui embaixo aparece onde eu quero fazer o quê? Um retângulo ou um polígono? Vou fazer um polígono, certo? Então, eu clico aqui em polígono, né? Então, está habilitado agora para me delimitar a minha bacia hidrográfica, certo? Então, eu vou começar aqui por esse ponto, ó, eu vou clicar aqui e vou clicando aqui, seguindo aquela orientação de não cortar nenhuma rede de drenagem, certo? Estou seguindo aqui, ó. Posso seguir esse caminho aqui. O Google me ajuda porque aqui tem um reservatório, olha. Aqui tem um reservatório, então esse reservatório ele está indo para essa rede de drenagem, certo? Agora, existe uma dúvida aqui. Esse reservatório ele está indo para essa bacia ou para essa, né? A escala não é suficiente para informar, mas como a rede de drenagem está aqui, tem uma linhazinha branca muito parecido com o barramento, certo? Eu vou passar por aqui, certo? Então, vou seguindo essa linha aqui, ó. Certo? Vou com o botão da seta para a direita. E vou seguindo a minha delimitação. Se eu tivesse uma carta topográfica aqui, eu faria isso com mais detalhe, mas não é o caso. E depende da precisão da carta topográfica, se vai melhorar ou não o detalhe de onde vai passar a linha. Altera um pouco a bacia hidrográfica? Altera, mas a área, vamos dizer assim, é pouco significativo essa alteração. Seguindo aqui, estou só clicando. Como é que eu estou fazendo? Eu estou dando um clique, certo? E criando o polígono. O Google facilita, porque não sei se vocês estão conseguindo ver que aqui é uma serra. Estão conseguindo ver? Olha, uma serra, certo? Onde temos aqui o divisor. Olha. Certo? Que essa água está indo para cá e está escoando para cá, tá vendo aí? Então, eu vou passar aqui, mesmo aqui em cima do divisor, né? Dessa serra, porque essa outra drenagem já está indo para outra bacia. Né? Estou aqui passando. Deixa eu voltar aqui a rede de drenagem, porque ela é pesada. É de todo o estado. Nem dizer o que foi que houve. Ok, então vou seguindo aqui, tá? Aqui por cima. Quando é que a gente volta? Vamos dizer assim, por enquanto, se eu estou tentando voltar, eu estou vendo que tem rede de drenagem, certo? Então, eu não posso voltar por aqui, porque aqui eu corto a rede de drenagem. Então, eu vou seguindo aqui. Está vendo aqui um ponto alto? Aí? Então, eu estou passando aqui pelos pontos altos. Observe que tem rede de drenagem. Essa linha aqui, ela não está coincidindo com o rio.
O rio está passando aqui embaixo. Vocês estão observando? Então, isso aí é problema de escala, né? Eu estou numa escala de 1 para 50 mil, né? A digitalização, isso, a origem é uma carta de 1 para 100 mil, em papel, foi escaneada, né? Digitalizada. Então, existe o erro aí, a imprecisão aí em todo esse processo. Certo? Então, teria que fazer um trabalho mais minucioso de fazer um ajuste dessa rede de drenagem, alguns rios dessa rede de drenagem, para coincidir com a rede de drenagem, vamos dizer assim, do Google, né? Que tem uma maior precisão. Então, aqui, ó, aqui me parece que aqui já é a parte de montante final, né? Então, aqui eu estou indo aqui, ó, eu vou passar aqui no meio desses dois rios, em cima aqui dessa serrazinha aqui. Pronto, agora aqui ficou uma dúvida. E agora? Olha, eu passo aqui pelo meio. Vamos lá. Se eu passar aqui pelo meio, olha, logo, logo eu vou chegar aqui e vou encontrar um rio. Olha. Tá vendo? Estão vendo? Então, eu vou ter que passar por aqui, né? Eu vou passar por aqui ou por aqui? Aí onde está? Aí nessa hora a gente tem que dar uma olhada antes de, né, continuar com o traçado, mas observe que esse rio está indo para o lado direito, né, o seu lado esquerdo, né, o meu é o direito, vamos dizer assim, o lado direito da tela, o rio está indo para uma outra direção. Então eu vou seguir essa direção aqui, né, passando por aqui. Agora, essa outra rede de drenagem aqui está indo para a bacia hidrográfica, está um pouco distante para a gente saber lá do exutório. Aí dá uma descidazinha aqui, vamos ver, né, o que está acontecendo aqui. Vamos puxar aqui para a esquerda para ver se, né, se essa rede de drenagem, aí aqui tem hora que nós temos que voltar para ver se nós estamos no caminho certo ou não, né? Não é uma coisa não é uma coisa tão simples, vamos dizer assim. Mas vou aumentar aqui a escala para facilitar. Está 1 para 100 mil. Certo? Então, nós estamos aqui, o exutório, ó, então essa rede de drenagem, então aqui, a gente vai passando por aqui, por aqui, por aqui. Então, essa rede de drenagem aqui não pertence à bacia. Certo? Essa rede de drenagem aqui, ela está indo para cá, não pertence à bacia. Então, vamos ter que subir e passar entre essa linha e essa outra. Vamos aumentar o zoom aqui para 50 mil. Já não está em 50 mil, cadê 50 mil aqui? Então, eu vou seguir aqui, ó. Então, olha, era para ter deixado o fundo incolor para a gente ver internamente a bacia. Mas eu estou observando aqui que aqui eu passei direto, certo? Eu vou ter que dar uma volta, porque eu já passei dessa rede de drenagem aqui, ó. Certo? Então eu vou ter que vir por aqui, ó. Certo? Ó, e passar entre essa rede de drenagem e essa outra aqui. Aí daqui vem por aqui, essa rede de drenagem aqui já pertence à mesma bacia. Tem que passar aqui no meio. Aqui. Aqui, aqui, por aqui, por aqui. Olha.
é um trabalho, vamos dizer assim, de paciência. Também eu vou desabilitar aqui as imagens do Google para facilitar aqui. Né? Quando você chega no final, aqui você dá 2 cliques, pronto. Você delimitou a sua bacia hidrográfica, né? Clica aqui, vai aqui no botão, salva a edição, né? E aqui você tem a sua bacia hidrográfica, né, delimitada. Ah, certo? Então, esse rio aqui tem o nome de Nossa Senhora da... Não me lembro, o rio Riacho Nossa Senhora, o nome desse rio. Né? Aqui é aqui é a barragem de Pau do Cerro e aqui é o município de Serrinha dos Pintos. Então, essa é a bacia hidrográfica desse riacho, nesse ponto aqui. Posso delimitar uma bacia hidrográfica aqui nesse ponto? Posso. Em qualquer ponto aqui, eu delimito uma outra bacia hidrográfica. Né? Agora nós vamos falar dos parâmetros da bacia hidrográfica. Como calcular a área. Né? Então, aqui nesse arquivo, né, eu posso vir com o mouse direito, abrir atributo de tabela, certo? E criar aqui uma coluna. Add filtering. Vou acrescentar uma coluna aqui. Que coluna é essa? Eu vou acrescentar uma coluna com o nome área. Certo? Que eu vou calcular a área dessa bacia. Eu vou dizer essa área, em que unidade eu quero essa área? Em quilômetros quadrados. Bacia hidrográfica, nós sempre trabalhamos com a unidade de quilômetro quadrado, porque são áreas muito grandes. Né? Se usar metro quadrado, fica um número muito grande, né? Difícil de ler. Então, a gente usa quilômetro quadrado. Quando é uma bacia muito pequena, pode até usar hectare, mas, via de regra, a gente usa quilômetro quadrado. Qual é o tipo? A propriedade é um número que é duplo, né? Com casas decimais. Vou botar aqui 12, a precisão de 12 e de 8 metros de escala, né? Dou um OK aqui, certo? Aí ele criou aqui uma coluna, certo? Então, eu marco aqui a setazinha aqui no ArcGIS, marco aqui, clico com o botão direito e tem calcular geometria, certo? Com o botão direito apareceu esse menu aqui, calcular geometria, eu clico aqui, calcular geometria, faz essa pergunta, digo yes, e aqui, ó, apareceu. Eu quero a área, em que unidade? Aqui está a unidade de metro quadrado, eu quero em quilômetro quadrado. Né? Onde é que está quilômetro quadrado aqui? Ó? Quilômetro quadrado, certo? Se eu quiser em hectare, está aqui, vamos botar em quilômetro quadrado, certo? Ele vai me calcular e vai aparecer um valor aqui. Yes, pronto. Esta bacia tem 135,71 quilômetros quadrados. Ok? Ela é uma subbacia da bacia Apodi-Mossoró. Certo? Aqui é a delimitação da bacia hidrográfica, isso que está em vermelho, da bacia Apodi-Mossoró. Né? E está aqui a nossa subbacia, ou, né? Quando estamos falando da bacia Apodi-Mossoró, essa é uma subbacia da bacia Apodi-Mossoró. Mas como estamos falando dela, estamos falando só da bacia em si, é a bacia hidrográfica do Riacho Tal. Né? Aqui é a rede de drenagem que eu falei, a escala 1/100.000, corrigida, está perfeita essa rede. Está perfeita, perfeita. Os erros que tinha deu trabalho, mas consegui, né, deixar uma rede de drenagem boa. Pronto, então, é dessa forma que a gente calcula uma bacia hidrográfica. Aí, a partir de agora, aqui nós já temos a área dela, então vamos dar sequência, ver os fatores
físicos dessa bacia hidrográfica, desta bacia ou das bacias hidrográficas, né? Então, aqui eu salvo, né? Já tem um nome, né? Observe que tem esse shape aqui, ó, bacia hidrográfica Jatobá. Eu vou clicar nele, que foi que eu delimitei, certo? Então, delimitei usando esse mesmo critério. E vocês vão ver que vai ter pouca diferença. Olha. Certo? Aqui, aqui. Ah, ó, errei aqui, errou aqui, aqui eu passei mais por cima, era para ter vindo aqui por baixo, aqui, é aquela área de drenagem, né? Que só com um zoom maior, numa escala maior, a gente identifica se é mais para cima ou mais para baixo. Nesse momento aqui não interessa muito, né, esse detalhe, certo? Mas teoricamente, né, visualmente aqui é mais embaixo, certo? E aqui eu passei por cima, tá vendo? Eu passei como se o delimitador fosse aqui. Como é que eu tiro essa dúvida? Se é por aqui ou por aqui? Para ter mais precisão nessa delimitação, eu recorro a quê? Né, gente? Recorra a que ferramenta para saber com mais precisão se a minha delimitação passa mais a sul ou mais a norte? Eu recorro a que tipo de informação? Ao relevo? Hein? Ao relevo? Ao relevo. Ao relevo. Então, eu tenho que ter um relevo dessa região, um SRTM, né? Já ajuda. O Google Earth, até um tempo atrás, ele tinha informação de cota, eles tiraram, eu acho que é porque tinha alguns problemas, e para não criar problema para eles tiraram. Então, o Google Earth hoje não, você quando passa o mouse, não tem mais a informação de cota. E antes tinha, só tem a informação de coordenadas, né, X e Y, não tem mais o Z. Então, tem que baixar uma imagem SRTM, né, processar ela, né, jogar ela aqui em cima para ver se a linha está mais a norte ou está mais a sul. Certo? Mas, de uma forma geral, o objetivo foi atingido, a delimitação de uma bacia hidrográfica. Quem tem conhecimento no QGIS, que é semelhante, né, o processo é o mesmo. Né? O entendimento, vamos dizer assim, é um só. Ok? Dúvidas? Muito rápido, muito lento? Entenderam? Perfeito, Nelson, perfeito. Eu estava aqui imaginando a mão de obra que não era na época do planímetro, viu, mano? Para fazer um negócio desse. Imagine, eu não entendi direito, um pouco baixo. Não, estou falando que quando eu fui fazer a disciplina de topografia, Sim. lá em Jundiaí, lá no curso técnico, 2004, mais ou menos, quando a gente queria achar uma área dessas assim, mas um pouco de precisão, tinha o planímetro. Aí tinha que fazer um círculo de área conhecida e tinha que ficar um verso do planímetro lá circulando aquele negócio. É uma mão de obra muito grande. Para fazer um negócio desse. Você vê como a ciência ajudou, né? Era no planímetro mesmo. Ainda usei planímetro. Viu? No papel, na mão e no planímetro. Hoje em dia é uma facilidade grande, né? Você pesava 1 centímetro quadrado do papel e depois recortava a figura, aí pela massa do papel. Ainda tinha esse processo anterior ao planímetro, né? Pelo peso. Você vê como as coisas mudam. Ok, então vamos voltar à nossa
bacia hidrográfica. Nelson, você falou nessa questão de escala, geralmente quando a gente pega um recorte de um mapa da Sudene, por exemplo, que vai fazer esse procedimento lá no AutoCAD, a gente primeiro ajusta a escala do recorte, né, a escala da carta, né, e depois faz esse procedimento que é para evitar essas distorções de escala, né? Isso. Vocês estão vendo o que agora? Uma carta plana altimétrica, né? Ah, ok. Então, ok. Com curvas de nível. Certo, ok. Então, eu já saí lá do, né? Ontem nós mostramos essa figura aqui, né? Desse rio, né? Mostrando o relevo, né? Uma outra figura aqui mostrando o relevo, um barramento, né? Os rios, né? Ao longo do morro, né? Aqui um outro barramento, um outro rio, né? Barramento aqui, né? Uma tomada d'água, né? E uma rede de drenagem aqui, onde aqui ocorre o escoamento ajusante deste reservatório. Bom, então, entendido a bacia hidrográfica, né, que é um processo, né, físico, então, quais os processos físicos que ocorrem na bacia hidrográfica? Né? A bacia como um sistema, como é que ela funciona? Né? No eixo X nós temos o tempo e no eixo Y nós temos um fluxo, o volume no tempo, uma vazão, né? Metro cúbico por segundo, metro cúbico por dia, né? Quilômetro cúbico por dia, litros por segundo, qualquer unidade. Então, o que é que ocorre? Este retângulo aqui é o total de chuva. Certo? Qual Choveu. retângulo, Nelson? Oi? Você está mostrando alguma coisa nos slides? Eu não estou visualizando, a imagem está parada. Você está em que imagem? Você está vendo que imagem? Nelson, está aparecendo aqui um recorte de uma carta plana altimétrica. Não está Isso. passando, né? Não. Tá não. O mesmo problema de ontem. Agora vai. Foi o mesmo Já descobri. problema. Certo? Agora passou um slide. Passou. Eu apertei e não observei se tinha ativado o ícone de passar. Mesmo problema de ontem. Bom, então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma representação da bacia hidrográfica como um sistema, onde no eixo X nós temos o tempo e no eixo Y nós temos um volume, um fluxo. Né? Vamos ver como é que ocorre os processos do ciclo hidrológico dentro da bacia hidrográfica, ao longo do tempo. Então, nós temos aqui uma chuva... Professor. Oi? Licença, você tem só como colocar a imagem em tela cheia, porque está como se mostrasse a divisão dos slides de um lado. Como estava antes em tela cheia? Estava a tela cheia antes, era... Não, mas apresentar no modo exibição de leitura. Não é isso, não é isso. Pronto. É isso aí. É isso aí? Nesse modelo aí. Isso. Pronto, tá perfeito. Ok? Obrigada. Tá perfeito. Ok. Bom,
Aí, o que é que ocorre na bacia hidrográfica com os processos do ciclo hidrológico? Nós temos aqui no eixo X um tempo, onde esse retângulo aqui está identificando uma chuva que começou nesse tempo T1 aqui, certo? E terminou no tempo T2, ok? E esta linha aqui, ó, é um fluxo, uma vazão. Observem, eu estou lá no exutório, tudo que nós vamos falar daqui para frente é como se você estivesse lá naquele ponto final da bacia, lá no exutório. Está lá observando os processos do ciclo hidrológico, certo? Os processos estão ocorrendo em toda a bacia, mas você está medindo, observando só lá na saída. Porque o processo é concentrado, é discretizado. Nós não temos condições nem dados para analisar a bacia, o processo ocorre de forma contínua, né? Mas nós temos que discretizar no tempo e no espaço. Então, sempre imagine vocês estando lá naquele exutório, lá na parede do açude, lá no ponto onde tem a bomba que o usuário pediu uma outorga, e você está ali observando como é que se comporta o fluxo daquela bacia ao longo do tempo. Então, no tempo T1, já existia o que no rio? Antes da chuva. Vazão. Já existia uma vazão. O rio é um rio perene. Já tinha um fluxo na bacia, certo? Então, começou a chover. Aumentou aqui a chuva discretizou a chuva, vamos supor, 15 milímetros, 20 milímetros, você discretizou que choveu nesse tempo T1 e T2. Observe que, ao longo da chuva, parece que não dá para entender por que é que a vazão está diminuindo. Porque a chuva ainda não chegou no aquífero, certo? Então, a vazão do rio, nesse intervalo aqui, está diminuindo, teoricamente, porque a chuva, o processo de infiltração profundo ainda não chegou na bacia, ainda não chegou no nível do lençol, no nível da água subterrânea, certo? Aí, o que é que ocorre? Nos primeiros momentos da chuva, existe mais o quê? Qual é o processo que é maior no primeiro momento da chuva? Infiltração, evaporação, interceptação. O processo é de infiltração, entendeu? O solo não está seco. Primeiro tem que haver uma recarga do solo, da porosidade do solo, para poder depois haver escoamento superficial. Né? Exato, e isso nesse processo em hidrologia nós chamamos esse processo de infiltração. Isso. Então o solo está seco, nos primeiros tempos, no primeiro momento da chuva, vai ver uma grande parcela do processo de infiltração. E na agricultura a gente chama de chuva efetiva. Chuva? Chuva efetiva, o que a gente chama na agricultura de chuva efetiva, é aquele volume de chuva... Ah, chuva efetiva. É aquele volume que a partir dali ele começa a água ficar disponível para ser usada pelas plantas, né, disposta pelas plantas. Ah, certo. Pronto. Aí, exatamente, perfeito. Do ponto de vista agronômico, está perfeito. Então, o que observa aqui é que essa linha do processo de infiltração, ao longo do tempo, ela está diminuindo, porque o solo vai ficando saturado, certo? Aí, acabou o processo aqui de infiltração, porque acabou o quê? A chuva. E, nesse intervalo, né, nós temos um processo aqui de volume escoado. Por que é o volume escoado, superficialmente? O volume escoado superficialmente, por quê? Porque o solo não conseguiu absorver toda a chuva, não é isso?
Como o solo não conseguiu absorver toda a chuva, o excedente escoa superficialmente. Certo? Então, durante a chuva, teve esse excedente de escoamento superficial. E o rio tinha lá uma vazão. Diminuiu a vazão do rio ao longo da chuva. Como é que eu consigo perceber isso? Isso é só teórico, certo? Dependendo, não é possível ainda medir essa fração aqui, porque o intervalo de tempo da chuva é pequeno, né? Então, o que é que ocorre? Parou a chuva, mas antes de parar a chuva, o que é que aumentou no rio? A vazão. A vazão. Proveniente de que processo do ciclo hidrológico? Infiltração. A Oi? infiltração. Infiltração? Não, a vazão do... Certo, tudo bem, a vazão do rio como um todo. Mas essa linha aqui, ela representa apenas Escoamento superficial. escoamento superficial, certo? Então, a vazão do rio é a soma de dois escoamentos. Quais são? O superficial e a infiltração. Não. E o outro escoamento? Subterrâneo. 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 Subterrâneo, que era esse que tinha aqui antes de chover, ok? A infiltração, ela ocorreu no solo, que chegou a água, saturou e chegou no nível do lençol, no nível estático, ou no nível dinâmico do aquífero, né? E no aquífero, há escoamento, há deslocamento da água no aquífero, a água é parada ou se movimenta dentro do solo, lá no aquífero? Movimenta. Movimenta, certo? Então, a água, ela não é parada, mas o movimento dela é muito lento, né? Muito semelhante a um movimento que nós chamamos de regime laminar, porque a velocidade é muito pequena do escoamento subterrâneo, certo? O escoamento superficial, não, ele é sempre turbulento, porque a velocidade é muito alta, né? O rio é cheio de pedras, de solo com diferente textura, certo? Então, ocorre um movimento turbulento das partículas. Mas a vazão total do rio é a soma do escoamento subterrâneo mais o escoamento superficial. Desculpe, essa linha de cima é a vazão total do rio, viu? Você tem razão. É a vazão total do rio. Vamos separar a vazão total do rio em duas vazões. O escoamento de base, já vem com nome diferente. Escoamento de base é o mesmo escoamento subterrâneo, ok? Quando vocês escutarem escoamento de base, é escoamento subterrâneo. Então, o rio tem escoamento de base e tem o escoamento superficial. Nós medimos a soma dos dois, mas, teoricamente, nós podemos separar e quantificar um do outro. Aí vocês observam aqui que o escoamento subterrâneo vinha diminuindo, depois de um certo tempo, ele começou a aumentar. Porque o processo de infiltração, ele é lento e está, aos poucos, chegando no aquífero, recarregando o aquífero, né? Que é a famosa recarga do aquífero. E, em seguida, né, ele chegou aqui nesse ponto, no ponto máximo, o aquífero chegou na recarga máxima, em função daquela chuva, né? E começou a diminuir novamente a vazão do rio. Certo? A partir deste momento, a vazão do rio é proveniente única e exclusivamente de que fonte? A partir desse ponto aqui, ó. Qual é o escoamento que está tendo aqui no rio, proveniente de que processo do ciclo hidrológico? A vazão do rio quando não tem chuva. Vem de onde? Subterrâneo. Subterrâneo.
Então, a vazão do rio aqui é proveniente do fluxo subterrâneo. Se eu estou tirando a vazão do rio, eu estou tirando água de onde? Do aquífero. Certo? Agora, com o efeito, né? O efeito é bem mais lento. Essa água do aquífero só chegou aí porque ela, teoricamente, está sobrando. Aí, chegou esse ponto da superfície e começou a escoar. Se a gente não usar ela, ela vai para o mar. Certo? Então, aí o rio é perene em função dessas condições aqui. Então, essa diferença dessa vazão aqui de pico para essa linha aqui dá o escoamento superficial proveniente da chuva. Certo? E as perdas que existem, né, no momento da chuva não tem evapotranspiração, né, porque o ar, a superfície está 100% saturada, por isso que está ocorrendo a chuva, né, e não tem a transpiração e nem a evaporação. Quando cessa a chuva, começa o processo de transpiração e evaporação, né, formando o processo de evapotranspiração. Então, você observa que isso aqui é para um evento, chuva, que logo em seguida pode ter outro evento, chuva, e esse hidrograma aqui começa a subir de novo, e vai outro pico, e começa a descer. Então, isso chama-se um hidrograma, né? Um etograma, desculpe, né? Que é o comportamento de uma bacia hidrográfica a um evento chuva. Então, fica tipo um exame cardiológico, sobe, desce, sobe, desce. Depende do tamanho da bacia, essa resposta aqui pode ser mais rápida ou menos rápida. Imagine agora vocês esse mesmo hidrograma, esse mesmo evento chuva, numa zona urbana. Como era que acontecia? Como era a forma desse hidrograma? Vamos lá, gente? Muito escoamento superficial e pouca infiltração na área subterrânea. Perfeito. Ou na área urbana. Isso. Aí, em função disso, como é que fica essa figura? Esse pico aumenta ou diminui? Essa linha aqui na área urbana, ela vem para baixo ou vai para cima? Para baixo. Oi. Aumenta ela. Aumenta. Por que aumenta? Porque a vazão Oi? de saída vai ser maior, que não tem, Tá. não tem infiltração. Tá. Olha, não tem filtração, perfeito. É o quê, Nelson? Eu me perdi aqui. É o quê que eu não... O pico desse hidrograma aqui, ele aumenta, né? Isso. Josenilton, foi Josenilton que estava falando aí, ou Wellington? Foi Caio. Vixe, nenhum dos dois, desculpa. Que eu não estou vendo seu nome aqui, não aparece todos. Então, Caio falou que aumenta o pico, perfeito, em função da infiltração que diminuiu. Né? Então, aquela história, se um perde, o outro ganha. Como a infiltração diminuiu, a água vai para onde? Direto para o rio, escoar. Então, esse pico aqui aumenta, ele aumenta nesse mesmo tempo, ou o tempo é mais para a direita ou mais para a esquerda? Aqui mais perto da chuva. Esquerda, mais no perto final da da chuva. chuva. Perto da chuva. Isso. Quer dizer, o pico aumenta e é mais rápido. As enchentes nas áreas urbanas. Certo? Porque o processo de infiltração ele foi Nelson, subtraído. eu estava dirigindo, não observei direito, mas só uma dúvida. Tem alguma ligação do gráfico, esse pontilhado do gráfico, tanto aí da parte do escoamento como da infiltração? Seria, por exemplo,
o do volume de um, do volume do outro, dá entendimento do gráfico, ou não? Não posso fazer essa compreensão? Ou está Sim, só pontilhado por aleatório? não. O pontilhado vamos dizer assim, é o comportamento, vamos dizer assim, teórico da linha, dessa linha contínua aqui, que é o escoamento subterrâneo, entendeu? O escoamento subterrâneo está aflorando em um ponto do rio, uma nascente do rio. Está sem chover. Qual é a tendência? É o nível do rio ir baixando, certo? Aí, baixando, mas começou a chover. Aí, quando começou a chover, o nível, com o tempo, pode ser que tenha uma resposta que a infiltração já chegue no aquífero. E essa linha do fluxo subterrâneo, ela, a partir de um determinado ponto, ela começa a subir. Certo? Nós vamos ver mais na frente como traçar essa linha pontilhada. Como identificar esse ponto aqui, ó, que é o ponto do final do escoamento superficial, e como identificar esse ponto que é o início do escoamento superficial. Que chama-se, né, essa distância do início da chuva até esse ponto aqui, chama-se o tempo de concentração da bacia. É o tempo em que a bacia leva para escoar para escoar superficialmente todo o seu volume. Então, olha, começou a chover aqui, mas aqui já não tem mais a água da chuva proveniente do escoamento superficial, é só escoamento subterrâneo, daqui para frente. Então, essa parcela aqui é o escoamento superficial. E essa linha pontilhada representa a linha do fluxo subterrâneo. E aqui ela passou a ser contínua, porque daqui para frente só tem um escoamento, que é o subterrâneo. Certo? Aqui é a soma dos dois, esse com mais esse pedaçozinho dá esse aqui. Então, aqui é a vazão total. Ok? Entendido? Foi Rádio, não foi que perguntou? Não. Quem perguntou? Foi, Nelson, entendido. Ok, entendeu, Admir? Então, esse vamos dizer assim, é o entendimento teórico, né, do comportamento da água, é a resposta numa bacia hidrográfica, uma resposta da chuva. E bom sempre frisar, esse processo ele é discretizado naquele espaço lá no exutório da bacia. Né? Aqui é uma foto da carta da Sudene, né, do DWG ainda. Aqui nós temos as curvas de nível, a topografia. Nas cartas da Sudene, a topografia é muito, né, uma escala muito grande. As curvas de nível é a cada 50 metros, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Aqui é um ponto, 621 metros de altura. Né? Aí aqui é a linha, essa aqui é a linha 300, essa aqui é a linha 250, certo? Aqui é 250, 250, 300. Então, é uma escala, vamos dizer assim, muito pequena para trabalhar. Aqui é a delimitação da bacia hidrográfica do estado, já passamos. E aqui nós vamos entrar na classificação dos rios. Né? Essa classificação, esse conceito de rios, os rios são classificados em perene, já falamos bastante sobre isso, intermitentes e efêmeros. Essa classificação é tirada do livro de Arthur Matos, um livro de hidrologia, mas está semelhante a uma definição que está na lei do Código Florestal, certo? No Código Florestal tem a definição do que é um rio perene, do que é rio intermitente, do que é um rio efêmero, certo? Não está igual a essa aqui não, mas está bastante semelhante. Né? Então, o rio perene já sabemos bastante o que é que significa, sempre tem água, em função do nível do aquífero estar sempre acima do leito do rio. Exemplos do Rio Amazonas, São Francisco e os rios do sul do país.
né, existe, vamos dizer assim, um entendimento e uma discussão, porque ninguém fala muito, o limiar é muito curto entre o que é um rio intermitente e o que é um rio efêmero, né? Esse rio efêmero, a maioria, né, é um nome pouco usado. Nós só chamamos que o rio é perene e que o rio é intermitente, né? Mas qual é o diferencial nessa história toda? É a questão ambiental, no meu entendimento. Porque o Código Florestal não definiu APP para um rio efêmero. Só tem APP para rios intermitentes e perenes, né? Então, qual é a diferença do intermitente para o efêmero? O intermitente, ele tem água em boa parte do ano. Mas, em função do rebaixamento, seja ele natural ou artificial, do lençol freático, do nível do aquífero, o rio fica seco. Então, naquele período, o rio está seco, né? Então, nós chamamos desse rio de intermitente. Então, quando volta a chover, o período de chuva, o lençol freático eleva-se e o rio passa a ter água. Então, o rio intermitente é aquele rio que tem água uma boa parte do ano e pode ficar ou não com uma parte do ano sem água. Já o rio efêmero, ele não tem contribuição do aquífero. Só tem contribuição do escoamento superficial. Aquele hietrogama que mostramos na figura anterior, não tem o escoamento de base, escoamento subterrâneo. Então, na região de cristalino, né, no meu entendimento, não tem o nível do lençol, então todos os rios são efêmeros. Na região do Alto Oeste, do Seridó, onde o substrato cristalino aflora, nós não temos contribuição subterrânea. Então, o rio só tem água quando chove. É tanto que os nossos rios lá na região, né, quando dá uma chuva, passa um dia ou dois com água, dependendo do tamanho do rio, né, porque é o tempo de concentração dele. Os rios maiores, o rio Seridó, o rio Barra Nova, né, o rio Apudi, o rio Piranhas, certo? Então, ele fica com mais tempo com água, porque é uma bacia muito grande. O tempo que a água leva para sair da nascente, lá das cabeceiras, da parte de montante, para o exutório jusante, né? Uma chuva que ocorreu lá em São José de Piranhas, na Paraíba, né? Percorre, admitir 150 quilômetros para chegar no Rio Grande do Norte, com mais 150 vai percorrer quase 400 quilômetros ou mais para poder chegar em Macau. Então, isso leva um tempo. Então, nesse tempo, o rio tem que ter água, porque foi essa gota de água que escoou lá na nascente, na Paraíba, e chegou lá em Macau. Então, vai passar alguns dias, ou pode até passar um mês com água, né? Porque é o tempo que leva para essa água sair da bacia, mas não tem contribuição subterrânea. Então, nós chamamos de efêmero, né? Mas, né, a questão ambiental, às vezes, né, não quer deixar isso ser efêmero e não quer que nenhum rio não fique com APP, né? Então, aí, não vou entrar nessa discussão, né? Mas é uma questão mais de entendimento, né? Eu fico com esse entendimento de rios efêmeros, né? Uma boa parte deles, no semiárido, estando na região do cristalino, né? E os rios que estão na região de sedimento, né? São rios perenes. Aqui, o nosso litoral, né? O rio lá de Touros, o rio da Lagoa de Buqueirão, Punaú, Maxaranguape, né? Parte do rio Ceramirim, a partir da fonte de pureza, aí a gente não tem dúvida que o rio é perene, né? Mas quando chega na região do cristalino, o rio Pirangi, o rio Pium, né? São rios perenes. Todos eles a gente vê a água sempre, o lençol, o aquífero, barreiras alimentando ele. Parte do rio Trairi, só no litoral, né? A bacia do rio Catu, lá em Canguaretama, é uma bacia pequena, os rios são perenes, né?
Podemos dizer aqui um rios intermitente, eu já vi muito falar no sul da Bahia, né? Que o rio, o afluente do rio São Francisco, o rio tal, secou em função do uso da seca, né? Então, ele seca em função de um determinado período. Nelson, Oi? você tocou no nome do assunto, tocou no nome do professor Arthur Matos, né? Eu tive a sorte, né, e a satisfação de trabalhar algum tempo com ele lá na Escola Agrícola de Jundiaí, e ele instalou uma dessas estações agrometeorológicas, né, que ele instalou no Rio Grande do Norte, lá no município de Lagoa de Velhos, mais precisamente eu vou lembrar aqui o nome do lugarejo lá. Sim. É o lugar até onde o eminente professor de Nartaeda nasceu, né? Lá em Lagoa de Velhos. E essa estação ela foi montada por ocasião de uma aula prática que foi ministrada através de um curso que o professor Arthur Matos conseguiu trazer um agrônomo chamado André Adeor, que é hoje o representante aqui no Brasil da Campo Biocientífico, né? E na época o André ia comentando no carro com a gente que lá no Larissa tinha ainda numa sala lá equipamentos suficientes para se montar mais algumas unidades dessas estações, hein? Eu acredito que quem assumiu a ponta desse projeto aí, desse monitoramento, deve estar, né, com a tutela desses equipamentos. Eu estou falando isso porque, assim, são equipamentos caros, né, que pode ser que tenha condições ainda de servir a sociedade, né? Outra questão é em relação às bacias hidrográficas, né? A gente está vendo aí a chegada da água, né, da transposição de São Francisco, e na época em que Aloysio Alves foi ministro, né, ministro da administração, ainda se não me engano, na época de Sarney, né, lá atrás, e ele levou daqui duas pessoas para trabalhar lá no ministério. Levou Rômulo Macedo, né, que trabalhou lá nessa questão do dimensionamento da transposição do Rio São Francisco, como a gente conhece hoje, né, e levou Bira Rocha para ser secretário nacional de irrigação. E dentro desse pacote do projeto da transposição, aqui a nível de Rio Grande do Norte, Bira Rocha deixou um projeto lá de integração das bacias do rio Piranha-Açu com a bacia do rio Maxaranguape, através de um grande canal que cortaria a região do Mato Grande, né, e traria água de um ponto de captação a cerca de 2 quilômetros do ponto de captação do distrito irrigado do Baixo-Açu e terminaria aqui um pouco depois de Pureza, né, integrando as bacias do rio Piranha-Açu com o rio Maxaranguape. Isso viabilizaria aqui a irrigação de cerca de 100 mil hectares aqui na região do Mato Grande, né? Então, a nível de Rio Grande do Norte, né, a gente vê que os outros estados, todos os outros estados que estão sendo beneficiados pelas águas do Rio São Francisco, de alguma forma, digamos assim, estão interiorizando essa água, né? O Rio Grande do Norte aqui deixa um pouco a desejar, porque no Ceará tem o Eixão das Águas, né? A Paraíba está com seus projetos em andamento, Pernambuco, e o Rio Grande do Norte até agora só sinalizou com essa questão do abastecimento humano, mas que por enquanto só está em questão de projeto executivo, né? Deixar esse comentário aqui para o pessoal. Ok, com relação a essas estações
Veja, a Imparne, né? Agora, quando eu voltei para a Imparne, aí eu estou lá no setor de metrologia e recursos hídricos, lá de monitoramento. Então, nós conversamos com a universidade, né? Com a professora Joana Dark, né? E nós vamos botar essas estações para funcionar, né? Porque o grande problema dessas estações é a manutenção, né? Requer uma manutenção com mais cuidado, uma mão de obra mais especificada, tá entendendo? E nós temos essa deficiência. Então, nós estamos, a Imparne vai lançar amanhã, né, a sua reestruturação da rede de monitoramento metrológico com equipamentos automáticos, né, que foi comprado através do governo cidadão, e junto dessa rede, nós vamos também tentar botar para funcionar essas estações da universidade. São 5 estações, né? Essa de Lagoa de Pedras, Lagoa de Velho, né? Isso, Lagoa de Essa de Velho. Lagoa de Velho a gente não tinha conhecimento. Vamos ver se a gente resgata ela, mas a gente tem conhecimento de uma em Fica lá na Parelhas. comunidade de Bom Descanso, Lagoa de Velho. Pronto, é fácil da gente conseguir localizar. Aí tem essa em Bom Descanso, Lagoa de Velho, tem uma em Parelhas, tem uma em Acari, tem uma em Currais Novos. São 5. Tem uma... Salvo engano, tem uma no Itães e outra em Armando Ribeiro. E tem uma lá em Serra Negra do Norte, 5. E essa de Armando Ribeiro, né? São 6, então. Certo? Nós vamos tentar recuperar, porque isso tem todo um processo, né? De manutenção, troca de bateria, elas não transmitem via celular, nós vamos tentar botar para transmitir. Então, é um trabalho grandioso e precisa de mão de obra, né? Vamos ver, a gente consegue uma parceria aí com o IGARNE e com a SEMAR, esse povo mais jovem aí que estão entrando aí para, né, tá essas estações para funcionar. Não, só disponibilizar o dado para a sociedade. Só mais uma informação. Lá na Unesp de Ilha Solteira, lá no Noroeste Paulista, tem um professor lá que trabalha com essa questão de dados agrometeorológicos, e ele criou lá na Unesp a rede de dados agrometeorológicos do Noroeste Paulista. O nome do professor é o professor Fernando Braz Tangerino. E ele criou um modelo de cobertura, de captação de dados. Isso é algo assim que eu fico encantado, porque eu fui bolsista na universidade durante 6 anos e conheço um pouco do trato com que a universidade tem mediante alguns projetos. Hein? Não vou entrar aqui em detalhes, porque quem participa ativamente da vida da universidade na questão da pesquisa sabe o que se passa nos meandros, né, dentro da universidade. Mas lá o professor Tangerino tem uma rede considerável de estações. Ele junto com os seus bolsistas, né, conseguem dar manutenção, suporte, manter vivo uma rede com 23 estações agrometeorológicas. Não são apenas estações pluviométricas, né, com telemetria, não. É com umidade do solo em 3 níveis, é com velocidade do vento, direção, a estação agrometeorológica completa, sabe? Então, assim, de repente, se vocês forem lá, a rede agrometeorológica do Noroeste Paulista, Unesp, você vai ver que é um trabalho muito interessante que é feito basicamente com professor e alunos de graduação e pós-graduação, certo, Nelson? Só para vocês dar uma olhada lá e ver como é que o professor Tangerino consegue. São 23 estações, inclusive algumas delas fluviométricas, viu?
É. É que ele consegue algum apoio da universidade em termos de manutenção, de compra de equipamento, de bateria, né, de um controlador de carga, de um controlador de curto, de um protetor de curto. Então, tem que ter um recurso mínimo de manutenção para poder essas ligações funcionarem a contento. Amanhã, né, a Impane vai lançar essa nova rede e nós estamos com 15 estações desse tipo, agrometeorológico, entendeu? Com direção de vento, velocidade, radiação, temperatura, umidade, temperatura de solo, umidade de solo e chuva. As estações 15, tem mais 5, vamos botar mais 5 para funcionar, e mais essa da universidade, vamos ficar com uma cobertura boa de estações agrometeorológicas. E sem telepluviômetro, medindo chuva, temperatura e umidade, né, em todo o estado. É um trabalho grande para deixar essa rede funcionando a contento, com transmissão via celular. Um trabalho árduo. Beleza. Aí, com relação a esse projeto do canal, né, de integração da bacia do Piranha-Açu com aqui a bacia do Mato Grande, o Maxaranguape, não sei como se essa proposta está no Plano Nacional de Segurança Hídrica, entendeu? Mas, a nível de Estado, ela não foi, vamos dizer assim, consolidada, né? Ela não tem, não existe o projeto, né? Existe só a concepção, a ideia, mas o projeto básico não existe. Tá entendendo? Pelo menos a nível de secretaria, no tempo que eu passei lá, não tinha esse projeto. Eu acho que ficou só na ideia, na concepção, e no projeto básico não tem um conhecimento, não. Nesse atual governo, né, também não vi falar se tem essa concepção, mas até o governo passado, a nível de Estado, não tinha o projeto básico, tá entendendo? Era só ideia, só de ouvir falar. Agora, foi proposto no plano de segurança hídrica, não sei se foi incorporado, porque já saiu, mas confesso que não li. Certo? Bom, então, vamos falar um pouco aqui das características físicas da bacia. Né? A primeira dela é a área, que nós já vimos como delimitar e como calcular. Né? Um SIG, qualquer SIG, como eu já falei, a gente calcula a área da bacia, sempre com o cuidado de trabalhar no sistema de referência UTM para poder a área sair de forma correta. Usar o AutoCAD, quem conhece o AutoCAD trabalha com AutoCAD. Esse software, vamos dizer assim, é um software anterior a esses GIS aqui da vida, certo? Mas, vamos dizer assim, está um pouco em desuso, porque o QGIS, né, e o ArcGIS, né, supriu muito além a necessidade do software. Então, o software é um software, assim, pelo menos o conhecimento que eu tenho, trabalhei com ele, né, calculei área com ele, volume, batimetria, mas hoje em dia migramos para o ArcGIS e agora estamos no QGIS, que é um software gratuito, né, que tem a mesma funcionalidade do ArcGIS. Travou. Opa. Bom, a unidade, já falamos, quilômetro quadrado. Agora vem uma outra característica da bacia, que é a forma. O que é que a forma da bacia tem a ver com sua resposta ao evento chuva, certo? Sempre relacione a uma chuva caindo na bacia. Qual a diferença de uma chuva cair numa bacia comprida e dessa mesma chuva cair numa bacia mais parecida com um círculo? O que é que isso vai impactar? Quais
os processos que impactam na bacia. Tempo e a velocidade de escoamento. 10 milímetros de chuva caindo numa bacia retangular e 10 milímetros de chuva caindo numa bacia circular, quem é que produz mais escoamento superficial? A circular ou a retangular? A circular, certo? Por quê? Existe uma grande probabilidade dessa chuva de 10 milímetros em uma bacia mais próxima de uma circunferência pegar toda a área de contribuição. E com isso vai gerar um maior escoamento superficial. Essa mesma chuva numa bacia extensa, essa bacia que nós delimitamos aqui, ela é uma bacia comprida. Observaram que ela é um retângulo? Certo? Então, a possibilidade de uma mesma chuva pegar toda a bacia é bem menor do que numa bacia circular. Então, numa bacia retangular, pode a chuva ocorrer apenas nas nascentes, na parte de montante. E não ocorrer chuva em jusante. Então, o escoamento vai ser bem menor, porque ocorreu apenas em parte da bacia, não ocorreu na bacia toda. Então, como é que a gente identifica se uma bacia tem a fórmula de uma circunferência ou a fórmula de um retângulo? Se tem um maior pico de vazão ou um menor pico de vazão? Através desse coeficiente, chamado coeficiente de compacidade, né? Que é a relação entre o perímetro da bacia e a área de uma circunferência de área igual à área da bacia. Certo? Então, eu tenho aqui a relação entre o perímetro, P, e o comprimento, certo? De uma bacia. E a circunferência de um ciclo de área igual à da bacia. Quem é? 2πr. Certo? Então, eu faço a relação aqui de R igual a raiz de A sobre π, substituo aqui R, raiz de A sobre π, raiz de A sobre π, aí corta 2π dividido por π dá 0,28, então o coeficiente de compacidade, Kc, é 0,28 vezes o perímetro dividido pela a raiz quadrada da área da bacia. Certo? Então, esse valor aqui de Kc, quanto mais próximo de 1, mais próximo de uma circunferência é a bacia. Aí eu já sei, já tenho um indicativo, já tenho um indicativo de que aquela bacia é mais propensa a enchente, porque o meu Kc deu próximo de 1, na hora que eu calculo. Então, eu calculei a área e o perímetro, né? É o que é o comprimento do divisor, né? Eu posso calcular, voltar lá no ArcGIS e calcular o perímetro. E calculo o Kc daquela bacia, certo? Então, é o coeficiente de compacidade, é isso. Eu vou usar isso aonde? Em que? No órgão gestor. Na verdade, a gente não usa muito esta relação empírica aqui de coeficiente de compacidade, né? Porque já encontramos as bacias já com a relação de vazão já calculada, né? Aqui é apenas um indicativo da bacia, se é propícia a enchente ou não. Pulei aqui tempo de concentração, já falei nessa palavra aqui, né? É o tempo a partir do início da chuva, voltar lá naquele gráficozinho, certo? Lá naquele gráfico lá do retângulo e a linha de fluxo subterrâneo, escoamento superficial, é aquele tempo entre o início da chuva e o fim do escoamento superficial. Aquele ponto lá onde a partir do qual só tem escoamento de base, escoamento subterrâneo. Né? Então, aquele tempo é o tempo de concentração. Esse tempo é bastante usado. Quanto maior a bacia,
maior o tempo de concentração. Quer dizer, o tempo que leva para a chuva cair, que eu comentei há poucos instantes atrás, escoar lá na sua nascente, a montante, e chegar a jusante. No ponto mais distante, né? O ponto mais distante do exutório até a montante é 400 quilômetros. Um exemplo. Então, quanto tempo leva para a água sair daquele ponto até sair da bacia, até chegar no exutório? Esse é chamado tempo de concentração. Isso é muito importante, que isso já define o tamanho da bacia, né? Ah, uma bacia com tempo de concentração de horas é uma bacia pequena. A bacia do Rio Amazonas, né? Quanto tempo leva para uma gota de água escoar da sua nascente até a foz? Imagine aí, né? Leva meses, né? Já aquela bacia que nós delimitamos, ela tem ali a nascente dela ali, Serrinha dos Pintos, em Pau do Cerro, dá 40 quilômetros, 30, 40 quilômetros. Então, se chover de noite, que amanhece o dia, você não vê mais a água no rio, porque já passou o tempo de concentração, né? A água já escoou por toda a bacia. Né? O perímetro em quilômetro, a área em quilômetro quadrado, encontra um KC que eu já falei. KF, que é o fator de forma. Ele relaciona a bacia ao seu comprimento. Então, quanto mais alongada for a bacia, certo? Menor é o fator de forma. Então, coeficiente de capacidade. Quanto mais próximo de 1, mais circular é a bacia, maior é o fator de forma. Quanto mais distante de 1 for o coeficiente de capacidade, menor é o fator de forma. Então, observe, olha, que a relação é a área dividido pelo comprimento do rio principal ao quadrado. Então, quanto mais comprida for a bacia, o L está no denominador, menor vai ser o fator de forma. Então, a bacia com fator de forma pequeno significa que é uma bacia alongada. Okay? Então, as dimensões, as unidades de quilômetro, comprimento do rio principal, né, e área da bacia. Bom, rio principal, apareceu uma palavra nova, né? Não para você, mas pelo menos a primeira vez que eu citei ela. Rio principal. Como se define qual é o rio principal de uma bacia? Bora, gente, vamos falar. Sem acanhe, não. Me diga aí como é que se define o rio principal de uma bacia. Bora, quem se habilita? Estão me escutando? Ou alguém está falando e eu não estou escutando? Alguém deu um ok aí para saber se... Tá tudo ok com o áudio. Oi? Meu áudio tá ok, tá tudo certo. Tá, né? Então, ok. Então, vamos lá. Diga aí como é que se define o rio principal de uma bacia. Posso voltar lá para aquela bacia para a gente ir para ele, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, vou para ele lá. Vocês estão vendo aí a bacia agora? Estamos. Então, né? Ok, então está compartilhado, não é isso? Tá sim.
Bom, gente, o rio principal de uma bacia, a Ana, né, sentiu essa necessidade de definir o rio principal, né, e baixou uma resolução, certo, interna da ANA, e em seguida o Conselho Nacional também baixou uma resolução definindo o rio principal de uma bacia. Então, o rio principal de uma bacia é o rio onde tem a maior área de drenagem, partindo de montante para, partindo de jusante para montante. Então, você partiu aqui do exutório, então aqui está aqui meu rio principal. Até agora não tem nenhum afluente, certo? Chegou aqui nessa confluência, gente. Olha. Estão vendo, né? Cadê a setazinha aqui? Chegou aqui nessa confluência. Ai. Eu pergunto, qual é a área de drenagem maior? É a desse riozinho ou a desse outro rio? A desse outro rio. Então, eu continuo aqui como rio principal. Já abandono esse, certo? E vou aqui seguindo. Seguindo. Chega aqui, tem um outro rio, uma outra confluência. Eu pergunto, qual é a área de maior contribuição? É a desse rio ou a desse? É a desse rio, não é? Estão entendendo? Sim ou não? Tá todo mundo ouvindo, gente? Sim, ouvi uma voz, tá sim. Sim. Ok. Não. Aí, o que é que acontece? Vou seguindo, certo? Eu vou fazendo essa pergunta em toda confluência. O que é a confluência? É o encontro de um rio com outro, certo? Então, eu vou fazendo essa pergunta e vou seguindo o rio de maior área de contribuição. Chega aqui, eu pergunto aqui, faço aqui, eu continuo sendo esse aqui. Quando chego aqui, nesse rio aqui, opa, aqui já tem 2 rios maior. Aí eu faço essa área de contribuição aqui e faço essa outra. Estou vendo que essa daqui é maior, então abandono essa linha e vou aqui para esse rio aqui. Chego aqui, estou vendo que essa área aqui é bem menor do que essa outra, né? Não vou nem delimitar, o rio continua aqui. Quando chega aqui, né? Aí eu delimito esta área e delimito essa outra aqui. Observo que essa ainda é maior, sigo nesse rio aqui. Chego aqui, vejo que essa daqui é pequena, essa bacia aqui é pequena, sigo nesse rio aqui, nessa linha. Chego aqui, tem essa aqui, vejo que é pequena, essa outra é maior, sigo nessa linha aqui, certo? Chego aqui, é desse jeito, viu? Chego aqui, delimito esta bacia e vejo essa daqui e vejo que essa daqui é menor. Sigo nesse rio. Quando chego aqui nessa outra confluência, delimito esta bacia e delimito esta outra aqui e vejo que essa outra é maior. Sigo nesse rio. E assim vou seguindo, certo? Eu não vou fazer um por um, porque senão não termino hoje, não. Certo? Então, o entendimento é a mesma pergunta, é a mesma, e aqui o rio, eu estou seguindo ele. O rio principal, estou seguindo, né? Quando chega aqui, aí eu faço a mesma pergunta. O rio é aqui, a bacia maior é essa, ou é essa? Calcula a área, aí vai me dizer. Aqui, visualmente, eu já criei uma dúvida. É essa bacia ou é essa daqui? Certo? Provavelmente a bacia maior seja essa daqui, ó. Então, eu sigo aqui nesse rio. Chega aqui, pergunta, é essa área ou é essa outra? Essa outra. Então, o rio principal é esse aqui, ó. Começa nesse ponto aqui, certo? E vai até o exutório. Aqui é o rio principal, porque é o rio de maior área de contribuição. O que é que isso influencia? Influencia no sistema de gestão. Porque se esse rio principal
nascer em outro estado, esse rio passa a ser de domínio da... Aí eu não vou responder, não. Eu vou deixar para vocês. Se esse rio aqui principal, ele nasce no outro estado, no estado da Paraíba, e deságua no Rio Grande do Norte, qual é o domínio desse rio? É do município ou é do estado? Ninguém se habilita? Bora, gente. União. União. Ah, apareceu um cristão para falar. Certo? Então, o rio é de domínio da União. Por isso que a Ana definiu esses critérios, né, com essa resolução, para poder identificar quem é rio da União e quem é rio do Estado. Certo? Com isso, teve uma mudança, né, de grande impacto, assim, a priori, né, com o rio, com a bacia Piranhas-Açu. O rio de domínio da União, em função desses critérios, passou a ser o rio Piancó. E não o rio Piranhas, como já era tradicionalmente conhecida. Certo? O rio Piranhas, ele nasce lá na Paraíba, no município de São José de Piranhas. Mas a bacia de contribuição dele é menor do que a do rio Piancó, que nasce lá em Conceição, do Piancó, lá com a divisa com Pernambuco. Então, o rio Piancó passou a ser de domínio da União, e o rio Piranhas até Pombal, que é o encontro do Piancó com Piranhas, passou a ser de domínio do estado da Paraíba. Então, isso influencia na definição do sistema de gestão. Por isso que temos que fazer isso e definir o rio principal, né, usando esse critério. Né? Então, a Ana já desenvolveu um software, aí usou essa metodologia de Otto Pifastetta, né? Você já deve ter ouvido falar, né? E já classificou os rios, os grandes rios, de acordo na escala para a Ana, da escala que a Ana usa, de 1 para 1 milhão, certo? Classificou todos os rios e definiu quem é rio de domínio do Estado e rio de domínio da União. Né? Isso é importante para a gente aqui, na bacia do Apodi e Mossoró. Precisamos fazer isso para saber se o rio Apodi e Mossoró nasce em Luiz Gomes ou nasce em Tenente Ananias. Tradicionalmente ele nasce em Luiz Gomes, mas eu ainda não calculei, mas, né, não tenho assim, não posso afirmar com toda certeza, mas 99,9% a área de contribuição lá de Tenente Ananias é maior do que a de Luiz Gomes. Então, o rio Apodi Mossoró não nasce em Luiz Gomes, nasce em Tenente Ananias. Mas, para isso, o sistema de gestão do Estado precisa calcular, né, usar essa metodologia, né, definir, está aqui o cálculo, né, realmente é no rio, vamos supor, né, realmente nasce aqui em Tenente Ananias, né, então baixa a resolução do Conselho Estadual, informando que o rio Apodi Mossoró, a sua nascente é a nascente tal, na localidade tal, no município de Tenente Ananias, se for o caso, que eu tenho quase certeza que sim, porque eu já fiz isso de forma um pouco, né, não tão precisa, e verifiquei que a bacia de contribuição de Tenente Ananias é maior do que a aqui de Luiz Gomes. Então, isso é importante. Muda alguma coisa na gestão? Não, que a bacia é de domínio do Estado, né, não muda nada, é só seguir uma metodologia, né, uma resolução a nível nacional, onde tem esses critérios. É importante seguir ele. Ok? Então, feito isso, vamos voltar ao nosso slide e vamos ver uma outra característica da bacia, que é o
a ordem dos cursos d'água, né? O sistema de drenagem, que é composto pelos rios, né? Da bacia. Então, existe essa definição de Otto Pfaffstätter, que a Ana usa, e existe essa definição de Strahler, certo? Que eu acho, conheço ela há bastante tempo, mas a de Otto Pfaffstätter eu ainda não tenho tanto domínio dela, certo? É uma metodologia relativamente nova, eu ainda não tenho tanto domínio e ela é um pouco complexa. Ela usa, né, não o conceito de rio, e sim o conceito de bacia. Então, você pega o primeiro rio e bota a ordem número 1, numera o 1, a nascente do lado esquerdo, 1, 3, 5, 7. Então, ele definiu uma ordem, né? E nós aqui no semiárido, nas bacias do Nordeste setentrional, estamos na ordem 6. Todos os nossos rios começam com ordem 6. Aí tem um número 6, aí o país tem que classificar, né? O sistema de gestão do Estado tem que aplicar essa metodologia de Otto Pfaffstätter na sua rede de drenagem, né, oficial, né, e ordenar cada rio, né. A Ana, como eu disse, a Ana já fez isso para todo o Brasil numa escala de 1 para 1 milhão. Aproveita, bom trabalho da Ana, mas ainda nós não temos, até onde eu estava no IGARNE, né, não tinha ainda acesso a essa informação e nem tinha solicitado isso. Mas agora, com esse sistema de gestão, esse novo sistema de informação, né? Novo não, esse sistema de informação que está sendo criado, desenvolvido pela universidade, que o IGARNE contratou, né? Já deve usar essa metodologia para delimitar as bacias e calcular esses fatores de forma. Então, o sistema já vai vir tudo isso prontinho para vocês, né? Só ser usuário, né? Toda essa trabalheira vai ser feito lá pelo professor lá da UFAL, que eu tenho conhecimento, né, que o IGARNE contratou. Então, essa metodologia de Strahler, eu não vou nem falar nela, porque vai confundir, porque a metodologia oficial é a de Otto Pfaffstätter, né? Então, eu não vou falar dessa Strahler, e essa é Otto Pfaffstätter, eu confesso que não tenho tanto domínio dela, preciso dar uma estudada mais nela para poder definir detalhe. Mas, em resumo, o que é que acontece? A Ana já desenvolveu um software, né, que já dá toda a numeração. É só jogar a rede de drenagem, que ele já calcula essas perguntas que eu fiz, ele já faz, o sistema, o software faz e já dá a ordem de todos os rios. É só entrar em contato com a Ana, vamos dizer assim, afinar esse discurso lá com a Ana, que a Ana, acredito eu, que faz isso para o Estado, né? Com essa classificação, mandando a rede de drenagem do Estado oficial. Um outro parâmetro físico da bacia é esse sistema de drenagem, a densidade de drenagem, desculpe, né? Que é a relação entre o comprimento total dos cursos d'água, imagina aí, pelo amor de Deus, é o que mesmo isso? Vou calcular o comprimento de cada rio da bacia? Sim. E vou dividir pela área da bacia. Isso vai dizer o quê? Que eu tenho tantos quilômetros de rio por quilômetro quadrado. Isso vai me dizer o quê? Que essa bacia é bem drenada ou mal drenada. Quanto mais quilômetro de rios por quilômetro quadrado de área da bacia, mais rios a bacia tem. Se a bacia tem mais rios, ela é mais sujeita ou menos sujeita a enchente? Menos sujeita a enchente, certo? Porque tem mais caminho para a água percorrer, né? Você vê que o rio ele é sinuoso, ele faz curva. Então, quanto mais caminho, mais curva a água fizer, né, mais tempo ela vai passar na bacia e, consequentemente, menor o risco de enchente. Uma água passa rápido na bacia, a enchente é maior. Só tiver um rio na bacia, todo o escoamento superficial converge para esse rio e o rio vai encher rapidamente e vai provocar uma enchente. Então, na realidade, essa densidade de drenagem vai lhe dar uma noção do quão
é essa bacia menos ou mais propícia à enchente, em função da quantidade de rio por quilômetro quadrado. Extensão média, né? Chuva média, vazão média, então tem uma extensão média de rio. Eu pego, já calculei aqui todos os rios da bacia, né? Aí agora aqui eu pego a área da bacia e divido por 4 vezes L. Então eu tenho um comprimento médio de rio da bacia. Qual é a média o comprimento médio dos rios dessa bacia? Tantos quilômetros. Dá para dizer o quê? O comprimento médio do rio dessa bacia é 100 quilômetros. Essa bacia é grande. Se a média de um rio é 100 quilômetros, então é uma bacia muito grande. Né? Ou 20 quilômetros, ó, já é menor. 20 quilômetros daqui para Parnamirim, então já é uma bacia pequena. Né? Então os rios são pequenos. Então isso dá essa dimensão física para a bacia. Tem esses fatores aí, esses outros parâmetros. Densidade de confluência, certo? Relação de bifurcação, né? Tudo isso são elementos que podemos calcular. Né? O que é densidade de confluência? É a relação entre o número de confluência. O que é a confluência? Aquele que eu mostrei na figura anterior, quando fui identificar o rio principal. É o encontro de um rio com outro. É uma confluência. Certo? Então, eu conto, hoje em dia, antigamente a gente contava, né, visualmente. Hoje os softwares fazem tudo isso automático. Né? Quando o rio encontra com o outro, uma drenagem encontra com a outra, conta, então calcula esses fatores rapidinho. Quando a gente estava lá no IGARNE, Arimatea, alguém falou que a Arimatea tem esse software era instalado em alguns computadores, né? A gente dá o toga, mas perdemos esses computadores, deu problema, e o software não pôde mais ser instalado em outro computador. Não sei se ele está funcionando no computador da Arimatea, alguém ontem disse que estava. Né? Um software que calcula todos esses parâmetros, só você informando a coordenada do exutório. Né? Desenvolvido hoje ele é professor do IF da Paraíba, né? Mas ele, vamos dizer assim, a gente pediu para ele reinstalar, ele disse que instala hoje, instala amanhã, tinha que levar o computador lá, e ele tinha abandonado o software, então nós ficamos sem essa informação. Mas se a Arimatea tiver, beleza, serve, né? Mas essa informação deve vir agora no novo sistema de informações. Relação de bifurcação, né? Você pega a confluência da ordem 1 e a confluência da ordem imediatamente superior, a ordem 2, isso na classificação de Otto-Pifastet, certo? Na hora que você classificou Otto-Pifastet, você tem a ordem 1, ordem 2, ordem 3, certo? Então, aqui você calcula a relação de bifurcação. Relação de comprimento, né? O tempo está encerrando. Também a relação entre o comprimento dos rios da bacia de ordem 1, dividido pelos comprimentos de rios de ordem 1, 2 menos 1. Vamos dizer assim, eu divido o comprimento de ordem 1 divido o comprimento de ordem 2 pelo comprimento de ordem 1, o comprimento de ordem 3 pelo comprimento de ordem 2, e assim sucessivamente até a quantidade máxima de ordem que o rio tiver. Até o computador travou agora. Né? Deixa eu ver aqui se a gente pode encerrar agora aqui. Se tem muita coisa, a gente encerra esse capítulo de bacia hidrográfica. Né? Aqui é calculando declividade, né? A declividade média da bacia. Né? Como é que eu calculo a declividade média da bacia? Né? Eu calculo o comprimento das curvas de nível. Imagina aí eu calcular o comprimento de cada curva de nível dessa. Antes, manualmente, com o planímetro. Hoje, né? Hoje você clica em cima dessa linha, você já tem o comprimento dela, né? No SIG da vida. Então, L é o comprimento das curvas de nível de ordem 1. Curva de nível I dentro da bacia. Qual as curvas de nível de cota 500? Tem tantos metros, né?
soma com os comprimentos de ordem 520, e assim, dependendo de como é a topografia do terreno, né, as curvas de nível, você soma tudo isso, né, e divide pela área da bacia, certo? Aí você tem uma declividade média da bacia. E esse D é o intervalo entre cada curva de nível. Eu tenho curva de nível de 500, 520, D vai ser 20. 520, 540, então o meu D é o intervalo entre uma curva de nível e outra, no caso é 20 metros. Se eu tiver curva de nível de 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu D vai ser 1. Eu tenho uma diferença entre uma curva de nível e outra de 1 metro. Então, meu D é 1. Se eu tiver de 2 metros, meu D é 2, e assim sucessivamente, certo? Então, é isso vezes o comprimento total de todas as curvas de nível dividido pela área da bacia. Você vê que a área é o básico, o primeiro que eu falei, porque a gente precisa dela em todas as formas. A elevação do terreno da bacia, nós temos o ponto mais alto, a montante, o ponto mais baixo, a jusante. Certo? Eu posso calcular uma declividade média do meu rio principal, pegando a cota de montante, que é a cota maior, e a cota de jusante, que é a cota menor, e dividindo a diferença entre um menos outro, dividido pelo comprimento do rio principal. Eu tenho uma declividade média. Ou se não, eu calculo a declividade de cada trecho, se eu quiser mais detalhe, a declividade, eu quero calcular a declividade entre esse ponto e esse. Cota maior menos cota menor dividido pelo comprimento. Então, eu tenho a declividade daquele trecho, declividade D1. Entre o ponto 2 e o ponto 3, eu tenho uma cota, então eu calculo outra declividade. Então, eu posso ter várias declividades, né, do mesmo rio ao longo de todo o seu percurso. Isso quem vai definir vai ser o seu projeto na hora de você fazer um dimensionamento. Se você tem os dados suficientes, é necessário ter tudo isso, ou apenas a cota maior menos a cota menor. A cota de montante menos a cota de jusante. O que eu expliquei aqui na forma gráfica. Certo? Você calcula tudo isso. Aí isso nós observa uma característica das bacias, é que na parte de montante, as declividades são maiores. A gente chama o trecho alto da bacia. O médio curso do rio, né, vocês já ouviram falar, que é a parte média da bacia, o trecho médio, uma declividade inferior, e a declividade de montante, e a parte baixa da bacia, também vocês já ouviram falar, que é a parte de jusante, o exutório da bacia. Normalmente, os rios são mais planos ainda. A gente chama planície fluvial da bacia. Vamos dizer assim, ali, Piranhas-Açu, ali a partir de Açu você vê que é um plano, é uma planície de inundação, a declividade muito pequena. A Pudim-Mossoró, no mesmo raciocínio, a partir de Mossoró você vê que é plano até Tibau, até Areia Branca. Então ali chama-se a planície de inundação, a parte baixa do rio, com menores declividades. O perfil do rio, você pode pegar cotas ao longo do rio e traçar o perfil do rio para você ver o comportamento do rio. Isso vai influenciar em quê? Na velocidade de escoamento. Onde é a velocidade de escoamento maior? A montante. Menor a jusante, menor declividade. Certo? Então, o rio tem uma velocidade maior a jusante e maior a montante e menor a jusante. Então, tudo isso faz com a topografia, né? Com cotas. E a precisão depende da escala em que estamos trabalhando, dos dados que temos. Bom, gente, encerramos o capítulo de bacias hidrográficas, né? A parte da noite, nós vamos entrar no capítulo de prestação, identificar a prestação da bacia, como calcular e por aí vai. Dúvidas? Conversaram muito pouco, né? É sinal que estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Das duas, uma acontece. Alguém quer pontuar alguma coisa? Tem alguma coisa para falar? Não. Então, nós vamos encerrar
Logo mais, às 6h30, teremos o segundo momento do dia do curso, certo? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor pelos ensinamentos e também agradecer a presença de todos, tá certo? Como eu informei no chat, a questão das gravações eu vou verificar com o setor para ver a melhor forma de socializar e os materiais também vão ser encaminhados, mas o próprio professor também está colocando no chat as listas de exercício que ele está mostrando ao longo do curso, tá certo? Então, às 6h30 vai ter esse segundo momento, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Boa tarde e até daqui a pouco. Até.